Oi, eu sou a Ângela e você está assistindo Advento 3.0. Bom, gente, a lição dessa semana é a lição de número 3, que tem como título Serva do Senhor. Bom, como o título já diz, a gente já pode imaginar, em todo esse contexto que a gente está estudando, quem é a serva. A serva do Senhor, que quer dizer o título da lição dessa semana, é Maria. Bom, a gente já falou um pouco sobre isso no último vídeo do trimestre passado, mas não vale reforçar, é claro. E bom, Maria, ela provavelmente era adolescente quando ela engravidou de Jesus, quando ela recebeu a visita do anjo avisando ela. E Maria sempre foi uma pessoa que eu admirei muito por tudo isso. Maria, ela com certeza devia ter muita confiança em Deus e ser muito fiel a tudo isso. Eu fico imaginando porque assim, naquela época tudo era muito difícil. Hoje as coisas já estão tudo bagunçadas e enfim, né? A gente sabe como que tá essas coisas. E não é mais novidade, não é mais tão escandalizador quando a gente vê uma menina grávida, muito nova, ou alguém que antes do casamento já engravidou. E naquela época isso era totalmente incomum e totalmente estranho para eles. Eu tenho quase certeza absoluta que José e Maria foram muito difamados naquela época por tudo isso, porque uma menina que estava com o casamento marcado com um rapaz, do nada parece grávida. E eles alegavam, né, que era realmente verdade, que eles estavam esperando o Filho de Deus e ela era virgem ainda, mas é óbvio que humanos não iriam entender isso e não iriam compreender que realmente era o Salvador que estava nascendo. Então eles sofreram muito e sempre isso ficou muito na minha cabeça porque eu sempre me coloquei no lugar deles, sabe? Porque não deve ser fácil você ter a responsabilidade de criar alguém tão importante como Jesus. Jesus, ele deveria crescer em graça, glória, poder e ele deveria ser o Salvador do universo. E com certeza Deus foi muito sábio em escolher essa família para Jesus nascer, porque eles realmente confiavam em Deus e eram realmente servos dele. Quando eu leio essa história, eu sempre me coloco no lugar, como eu já falei. E eu fico imaginando, e gostaria que você também imaginasse, se você faria o mesmo que eles. Porque Deus, ele chama muitas pessoas e infelizmente nem sempre a gente está disposto a aceitar, né? Maria, ela foi uma mulher extraordinária e mesmo assim, com tanta responsabilidade sobre ela em guiar Jesus nos caminhos certos, ela ainda assim agradeceu muito a Deus e louvou Ele por isso. No texto que nós temos para estudar durante essa semana, que é basicamente Lucas, o capítulo 1 e 2, eu gostaria de ler para você a canção de Maria, alguns trechos que me chamaram a atenção. Lucas, o capítulo 1, lá pelo versículo 46 e termina no 55. E eu vou ler algumas partes que dizem o seguinte: A minha alma anuncia a grandeza do Senhor. O meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador, pois Ele lembrou de mim, sua humilde serva. De agora em diante, todos vão me chamar de mulher abençoada. Maria, ela tinha uma grande responsabilidade, mas do mesmo jeito ela não negou isso. E, melhor ainda, ela estava muito feliz por ser agraciada com isso. José e Maria foram a família que Deus escolheu para que Jesus nascesse, e realmente ele foi muito sábio em fazer isso. Mas a principal lição que a gente tem que tirar dessa história é pensar que muitas vezes Deus nos chama para coisas que necessitam de muita responsabilidade, assim como criar o Salvador do universo. E será que a gente está pronto para aceitar? Uma das minhas metas para esse ano de 2017 foi me preparar para aquilo que Deus me chamou para fazer ou está me chamando. Ele escolhe as pessoas e Ele prepara elas. Assim como Maria, eu tenho certeza que ela na adolescência não tinha tanta maturidade assim para cuidar de Jesus e conduzir Ele nos caminhos certos. Mas mesmo assim ela aceitou.
Deus ele não escolhe necessariamente quem está preparado, mas sim quem escolhe e quem está disposto. José e Maria eles eram uma família e eles decidiram aceitar o desafio de criar alguém tão importante como Jesus. No livro O Libertador conta, e eu gostaria que você lesse tudo o que aconteceu até o nascimento de Jesus. Os anjos, todos eles se voltaram para a terra quando Jesus foi nascer. E tudo isso foi um motivo de muita alegria e muito regozijo para os anjos, porque o universo todo estava voltado para essa terra pecadora, em que Jesus viria em graça e poder para libertar os pecadores. Eu gostaria de ler para você uma parte que está em Sexta-feira e diz o seguinte: Jesus poderia simplesmente ter aparecido na terra, já na idade adulta, sem precisar da cooperação humana, mas escolheu nascer como todos nós nascemos. Escolheu vir como filho de pais humanos, que teriam de concordar com o que lhes estava sendo pedido. No livro A Verdade sobre os Anjos, que eu li algum tempo atrás, diz que os anjos eles queriam muito poder fazer as coisas que nós fazemos. Deus ele concedeu a nós a oportunidade de honrarmos e também de levar a mensagem e cumprir os desígnios de Deus aqui na terra. Os anjos eles queriam muito poder fazer isso, mas Deus ele concedeu a nós a oportunidade. Nós humanos que não temos merecimento algum para fazer isso. Deus ele escolheu uma família humana, pessoas que pecam, pessoas que erram, para fazer a vontade dele. E se você, assim como eu, é pecador, é falho e faz coisas erradas, não tenha medo, porque mesmo com as nossas imperfeições, Deus ele ainda deseja fazer a sua vontade nas nossas vidas. Que assim como Maria e José, nós possamos todos os dias aceitar os desafios que Deus coloca pra gente. Então é isso, um beijo e até semana que vem.